Natália. My name is Davi. And this is Speak Up. Today we are going to talk about what is like to live with English. Por isso, trouxemos a Miss Emanuele, nossa teacher, e a gente vai falar sobre a vida no inglês, né? Hi, Miss. How are you? Hi guys, how are you? Okay, so let me introduce myself first. Yes? Yes. So my name is Emanuele. I am Miss Manu, right? Their teacher. I am an English teacher and also I'm the pedagogical coordinator at La Salle. And I work with internationalization. How are you guys today? I'm fine. wonderful. Miss, how old are you? I am 44 years old. Whoa. Very young. Yes. Qual que foi o seu propósito para aprender inglês? Bom, então vamos lá. O meu propósito começou quando eu era bem jovem, mais jovem que vocês. Vocês têm o quê? 13, 14? 14? Então, eu tinha mais ou menos essa idade quando eu sou de Curitiba. Nasci, cresci em Curitiba e com 18 anos eu fui embora de lá. Então, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela tinha uma loja de roupas, né? Então, as mulheres iam visitá-la lá para comprar as roupas. E eu ficava por ali brincando, né? Embora eu fosse adolescente, eu ainda brincava, né? Brincava com os meus colegas e tal. E a minha mãe tinha uma cliente, que eu não lembro o nome dela agora, mas ela falava muito de um filho dela, que era piloto. E ela era apaixonada nesse filho, né? E ela falava muito dele, os olhos dela brilhavam quando ela falava dele. E eu ficava encantada em escutar ela falando do filho, que ele era piloto e como que ele passou pelas fases de ser piloto. E eu um dia falei que eu queria ser piloto. Falei pra ela que eu queria ser piloto. E ela falou assim, mas hoje, né? Isso foi na década de 90, tá? Vocês nem sabem como é que funciona essa década, né? Então, ela falou assim, mas eu acho que piloto, e que tal você ser comissária de bordo? Eu falei assim, interessante, me conte mais. E aí, ela foi falar pra mim o que a comissária de bordo fazia, né? E eu falei, eu quero ser comissária de bordo. E ela falou assim, então você precisa falar outro idioma. Daí, foi aí que eu pensei qual que era o meu propósito, meu objetivo, falar outro idioma. E aí, a gente conversando, ela falou assim, você pode aprender espanhol, né? Inglês. Eu pensei, espanhol. Para mim, espanhol, na época, era uma língua muito parecida com o português. Eu falei, não, acho que eu preciso de mais desafio. Aí eu falei, então, eu quero aprender a falar inglês. E ela falou, então, começa por aí. Aprenda inglês para você atingir o seu objetivo. Então, esse foi o meu objetivo. Aprender a falar inglês porque eu queria ser comissária de bordo. E nessa época, você, já sabia um pouco no inglês ou... Não sabia nada. Nada? Não. Na época, hoje eu tava até falando que na época, aliás, quando eu era criança, eu fingia que eu falava inglês. Então, eu brincava, falava assim, eu não sabia nada, né? Então, ali eu já comecei a pensar sobre isso. E eu não sabia nada. Então, assim, o primeiro contato que eu tive foi em escolas de idiomas. Então, quando eu aprendi muito pouco no início, né? Tive várias dificuldades com metodologia, e acho que a gente vai falar sobre isso. Então, foi o meu primeiro contato aos 15 anos com outro idioma, com inglês. Agora, a gente vai trazer outras meninas para fazer mais perguntas para você. Vamos lá, então. Hello, my name is Raíssa. My name is Eloá. A gente vai fazer algumas perguntas para a Miss Manu. A primeira pergunta é, qual foi a sua maior dificuldade em aprender inglês, Miss? Bom, primeiro que quando eu comecei a ter contato com a língua inglesa, eu tinha 15 anos. Então, a gente sabe que hoje, né, estudando a neurociência, a gente percebe que quanto mais novo a gente é para aprender outro idioma, melhor. Né? Chega ali Vocês já perceberam que os adultos têm mais dificuldade de aprender outro idioma? É por isso. Então, a neurociência, ela explica muito isso. Quanto mais a gente tem idade, mais difícil fica, né? Por conta de vários fatores ali. Mas o que eu tinha mais dificuldade era encontrar, por exemplo, uma metodologia que se encaixasse da minha forma de aprender.
porque eu sou uma pessoa muito visual. Vocês já perceberam em sala de aula, né? Eu gosto de trazer elementos visuais. E o nosso próprio material, ele mostra muito isso, né? De fotos, vídeos. Eu sou assim, eu gosto de ver para aprender. E a gente, quando eu falo para vocês da década de 90, e eu falo assim que naquela época a gente não tinha celular, vocês acreditam nisso? Hã? A gente não tinha celular, a gente não tinha internet, tá? Então, como que a gente aprendia? A gente aprendia com um livro, né? Preto e branco ali. E muito, assim, quando a escola já tinha mais tecnologia, que a gente falava, tinha um projetor com as fotos, que eram coloridas, tá? E aí, a gente olhava aquelas fotos num projetor, né? E aí, o professor ia falando ali o que a gente podia fazer ou não. Geralmente, essa metodologia que eu fazia era questão de conversação, diálogos ali, e muita gramática, né? Então, e era assim que eu fazia. Então, a minha maior dificuldade, na verdade, foi essa. Depois, eu comecei, da primeira vez que eu entrei numa escola de idioma, eu fiquei, acho que, 1 ano, né? E aí, eu percebi que eu não estava evoluindo. E aí, eu conversei com os meus pais. Falei, olha, eu tô sentindo que eu não aprendo, tô sentindo que... será que sou eu, né? Aí eles falaram, não, então vamos procurar outra escola. E foi aí que a gente foi procurar outra escola. Nessa outra escola, eu já tinha mais... eu já conseguia perceber que eu estava me adaptando à metodologia. Então, por exemplo, vocês fazem aulas de inglês fora do colégio? Eu faço. Fazem? Então, assim, vamos supor, cada um tem as suas habilidades de aprendizagem, né? Às vezes você faz em uma escola de idioma, você faz em outra. Por quê? Porque é o que você aprende melhor. Naquela época, eu só falei com os meus pais e eles sempre me apoiaram em tudo. Então, eu acho que essa dificuldade a gente vai encontrando, mas a gente vai também percebendo na gente, né? E encontrando outros caminhos ali para aprender. Isso acontece em qualquer coisa, não só em idioma, né? Ô, Miss, uma perguntinha. Escola de idiomas, tipo, é só um idioma? É que eu não sei muito como funciona, né? Mas, tipo, essas escolas que você frequentou, é focada só em um idioma? Ou é, tipo... Não. Geralmente, as escolas de... Bom, assim, lá na década de 90, a maioria era inglês e espanhol, né? Depois, algumas escolas foram expandindo para italiano, mandarim, né? Francês. Então, assim, hoje em dia a gente tem um leque, né? Inclusive, hoje, se você quiser, a internet está aí, vocês podem fazer cursos online em qualquer idioma que vocês queiram. Inclusive, na Unilassalle, a gente tem o curso ali para os universitários que eles têm uma plataforma que os universitários podem fazer o idioma que escolhem. É bem bacana também. Nossa, não sabia. Aí faz online. Bem interessante. Verdade. Miss, quais foram os seus métodos de aprendizagem? Então, o meu método, como eu falei, naquela época a gente não tinha muita variedade, né? A gente não trabalhava com pesquisas científicas, enfim, era bem diferente. Então, na época a gente tinha mais a parte que era gramatical, né? E eu lembro que eu tinha uma professora, quando eu mudei de método, que ela só falava inglês. Only spoken English. Então, para mim, foi muito difícil, porque, assim, eu não sabia muita coisa. E ela só falava inglês. Então, muitas vezes, eu ficava ansiosa para chegar na aula e eu ficava com medo, porque, assim, às vezes a gente quer se enfiar embaixo da carteira, né? A professora olha para mim, né? E eu não quero responder. Então, hoje, eu como professora, eu tomo muito cuidado em relação a isso, né? Nesse olhar com vocês, eu percebo se vocês querem ou não. E isso tudo no olho ali, né? A gente sabe. E a gente percebe que tem alguns alunos que têm mais timidez, enfim, né? Então, o professor, ele tem essas habilidades, as estratégias também de ver em sala de aula isso, né? Pra gente não acabar bloqueando vocês em muitas coisas. Então, nessa época, eu tinha muita vergonha, né? Hoje em dia eu sou professora, falo em público, tudo mais,
Mas eu, na idade de vocês, eu era muito tímida, muito tímida. E eu tinha medo de errar. A gente tem esse medo, né? De errar. Mas é uma coisa que eu falo, assim, que a gente não precisa ter esse medo, porque a gente tá aqui para aprender. Então, é isso, na escola também, né? Então, continuando as perguntas, né? Have you ever traveled to another country for your studies? Sure. When I finished college, the university, my dream was to learn English better. So I studied English since I was a teenager until the age of 22 when I finished college. So I talked to my parents and I said, I would like to travel abroad to learn another language. I mean, English, right? To improve my English because I didn't know how to speak very well. So they say, okay, we're going to pay an exchange program for you. And I was very flattered with that. So I chose to go to Florida, and I lived there from 2003 to 2010, almost 7 years. And when I went to Florida, first I was supposed to be there for 6 months only. And I spent all the 6 months in Florida, and I decided to stay there, to live there. So I talked to my parents, and I say, I want to live in the United States. Now it's my home. And they supported me. They say, okay, stay there. My mom used to go to visit me to the United States, my parents. And there I studied. I went to college. I studied English more because it's something that I really love. And I worked. I got married for the first time. I had my first child, Nicole. She was born there. And then in 2010, I came back from the United States to Brazil. Meanwhile, when I was living in the United States, I visited Mexico once. Nice. Yes, because it's very close from Florida to Mexico. Mm-hmm. It's 1 hour and a half by flight. So that was the only country I know, Mexico and the United States. So far, I would like to go to Europe very soon. Let's see. Miss, você se acostumou muito rápido quando você foi pra fora do país ou foi difícil? Não, foi difícil, porque assim, ó, eu estudei muitos anos aqui no Brasil, né? Mas se a gente não pratica, né? Por isso que a gente, em sala de aula, eu tento o máximo estar conversando com vocês, porque eu sei que a gente tem que praticar, né? Então, para mim, foi um pouco difícil. Por isso que eu decidi ir para os Estados Unidos, porque eu queria viver a língua na prática, né? 24 horas por dia, que a gente chama 24/7, né? Miss, e você se acostumou muito rápido quando você, foi para fora do país pela primeira vez? Sim, para mim foi um choque, porque assim, como eu falei, eu tinha mais dificuldade de aprender inglês, né? Então, quando eu cheguei lá, eu passei por muitos momentos, assim, como a gente fala, de perrengue mesmo, né? Então, quando eu tava indo do aeroporto pro lugar onde eu ia ficar, eu não sabia que na Flórida tinha Hollywood. E é um bairro que tem lá na Flórida, ali perto de Miami, né? Então, assim, eu cheguei em Miami, aí eu tinha que ir para Fort Lauderdale, porque na época, o único aeroporto que tinha internacional era em Miami, não tinha em Fort Lauderdale. Agora já tem, né? A Azul pousa lá direto em Fort Lauderdale. Então, eu tinha que pegar uma van que se chamava Super Shuttle, que ia para o lugar onde eu ia trabalhar lá em Fort Lauderdale. E nesse caminho tem um bairro, né? Uma cidade que a gente chama Hollywood. Então, quando eu peguei essa Super Shuttle, eu lembro que eu tinha um papelzinho na mão, escrito o endereço, tá? Eu entreguei pro motorista, pro driver. Eu falei assim, please, I need to go here, né? E daí eu fui, as pessoas, eu lembro que a pessoa que me orientava, ela falou assim, você vai fazer isso, ela me deu passo a passo.
você vai passar pela imigração, aí você vai fazer assim, aí chegar lá você vai pegar sua mala, aí você vai procurar uma van que se chama Super Shuttle, que tá escrito em amarelo, né? Então, ela me explicou tudo que eu ia fazer, só que ela não explicou que lá no meio tinha Hollywood, né? E daí, o que aconteceu? Eu ali e tal, já tensa, né? Imagina, sozinha, né, gente? Eu nunca tinha saído, assim, longe dos pais. Eu morava fora, sozinha, na época da faculdade. Mas a minha mãe sempre estava comigo, né? E daí quando eu olhei aquele negócio enorme, assim, Hollywood, eu juro pra vocês, eu fiquei procurando aquele sinal, aquele billboard lá da Califórnia. E eu não achava. E aí, gente, eu falei, gente do céu, será que eu tô no lugar certo? Eu tô na Califórnia, não era pra eu estar na Califórnia, era pra eu estar na Flórida. Então, assim, eu já comecei, assim, com essa tensão. Aí, quando eu cheguei lá no hotel que eu ia trabalhar num hotel. O pessoal me recebeu, né, muito bem. Aí, quando eu cheguei no hotel, eu tinha que pagar, acho que era... eu não lembro exatamente, mas vamos lá. $22, né? E aí, gente, eu dei $25 pro driver. E aí, eu fiquei esperando o meu troco. Não é isso que a gente faz? E aí, num dia só eu aprendi várias coisas. Eu aprendi também que lá nos Estados Unidos, as pessoas que prestam serviço, a gente faz o quê? Da gorjeta, né? E aí, eu dei $22 pra ele e fiquei esperando os $3, né? Porque imagina, eu com $3 no bolso fazia muita coisa. E ele nada, pegou e foi embora. Falou, thank you, e foi embora. E eu já tensa ali, falei, meu Deus, não, eu tô na Califórnia, o cara me levou meus $3. Aí, quando eu entrei no hotel, aí aqui que é interessante, né? Nos Estados Unidos, a gente pensa assim que as pessoas vão falar do nosso sotaque, né? Você não fica com medo? Ai, porque é brasileiro. Não, gente, o americano não tem isso, não. Se você sabe se comunicar, vai embora. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei, abri a porta, era um hotel de luxo, bem bonito, né? E daí, o meu gerente veio me recepcionar. E o gerente, ele era das Filipinas. Filipinas, eles falam inglês, mas é um inglês diferente, igual da Austrália, igual de Londres, né? Cada país fala com um sotaque diferente. Inclusive, dentro dos Estados Unidos, tem sotaques e sotaques, né? E ele veio falar comigo, e pra mim, ele estava falando japonês, entendeu? Eu não estava entendendo nada. Eu só fiz assim, hi, E ele foi e me levou num quarto para esperar, né? Porque a gente tinha que depois fazer a transição pro nosso alojamento. Porque a gente tinha um alojamento que era, por exemplo, assim, 10 minutos de distância, assim, de bike. Que a gente ganhou uma bike, né? Porque o hotel era na frente do mar. Coisa mais linda, assim, né? E aí, a gente ganhava uma bike porque a gente tinha que ir e voltar de bike. E o alojamento ficava uns 10 minutos de bike. Eita! E aí, eles me deram essa bike. Só que, assim, eu fiquei nesse hotel, ali naquele quarto, 2 dias até eles conseguirem um alojamento, né? E aí, eu fiquei assim, eu tava num país, né, chegando ali naquele momento. Pessoas falando comigo que eu não entendia nada, né? Quando eu cheguei lá, achei que eu tava abafando, não tava nada, não. E aí, no segundo dia que eu tava ali meio que confinada, assim, né? Eu saí pra ir na praia, ali pertinho, mas voltei, comi a comidinha do hotel ali pra não ter que comprar nada, né? Olha o medo. Aí, no segundo dia, 2 meninos que eram brasileiros, que aquele hotel, eles faziam muito esse processo de intercâmbio com brasileiros. Era bem bacana. E eu não sabia. Aí, os meninos entraram, os 2 com o nome Vinícius. Aí, eu apelidei um de o Vini e um Vini 2, né? E aí, eles entraram no quarto e eles falaram, oi, Manu, tudo bem? Aí, eu olhei. Gente, eu comecei a chorar. Eu juro pra vocês. Sabe aquele choro, assim, de... Finalmente. Ai, meu Deus, alguém que fala português. Assim, ó. Aí, depois daquilo, eles falaram assim, Manu, acalma-te, porque, acalma teu coração, porque é só o processo, né? A gente tá aqui há 4 meses e a gente passou por exatamente o que você tá passando. Então, assim,
quando a gente encontra essas pessoas também na nossa vida, é bom porque, assim, eles vão falando, ó, fica calma, vai dar tudo certo. Você vai errar muito, mas você vai aprender com os seus erros, né? E essa era a parte boa, assim, sempre foi. Eu sempre fui muito desafiador, do desafiar, né? Gostei muito disso. Tudo que desafia, pra mim, é bom. É uma coisa que eu acho que a gente evolui bastante. Então, foi isso. Foi muito perrengue, tá, Júlia? Eu ia falar bastante. Muito perrengue. Eu morei lá há 8 anos e eu falo assim, ó, do início ao fim, a gente passa perrengue igual a gente passa aqui também, né? A gente aprende muito com os nossos erros. E é isso. Você ficou muito tempo lá trabalhando no hotel? Não, eu fiquei assim, ó. O meu tempo de eu ficar no hotel era 6 meses. Eu fiquei 4 meses, né? Depois eu fui conhecendo pessoas e daí, lá em 2003, eles estavam construindo o Hard Rock Café. Vocês conhecem? O Hard Rock tem aqui no Brasil também, né? Que é um hotel enorme, que tem aquela guitarra, lembra? E aí eles estavam construindo ali no sul da Flórida, que que faz parte do povo indígena, né? É bem interessante. Então, todo o pessoal ali que cuida desse cassino, porque é um cassino, né? Ali era um cassino, depois virou hotel. Hoje em dia é uma cidade lá. O dia que vocês forem pra lá, vão visitar, que é muito legal. E aí eu tinha uns amigos que falaram assim, vamos trabalhar lá também? E aí, como eu queria fazer, né, money, I wanted to make money, eu falei, tá bom. Então, eu trabalhava no hotel durante o dia e lá eu ia trabalhar à noite. E adivinha o que eu fazia? Eu fui ser manobrista. Sabe o que é ser manobrista? Guardar carro. Então, gente, eu aprendi a dirigir todos os carros que vocês imaginam. Desde dos carros mais velhos até os carros mais, né, luxuosos. Então, foi uma experiência que eu tive muito legal de dirigir. E o interessante é que nos Estados Unidos, as pessoas não dirigem carro de marcha. Eles dirigem carro automático, né? De uns anos para cá, no Brasil também, né? Mas eu sabia dirigir carro de marcha. Quando eu cheguei lá, eu tive que aprender a dirigir carro automático. Inclusive, o meu teste lá no driver's license tinha que ser com carro emprestado, que é totalmente diferente do Brasil, né? Além do custo e tudo mais. Para você tirar uma carteira de motorista nos Estados Unidos, acho que a minha filha tirou esse ano, ela pagou $70. É bem barato. Nossa, barato. É, baratíssimo. E lá não precisa fazer igual aqui. Aqui no Brasil? Aqui é 3 mil. 3 mil. Meu irmão foi tentar fazer, nossa, era muito caro. E pior que... É de 3 a 4 mil, depende muito. Se você ainda acabar não conseguindo passar na prova, né? Se você ficar nervoso e o carro apaga, você tem que pagar de novo. Eu conheço gente que fez várias, né? Então, ela não tinha tirado carteira aqui ainda, porque ela fez 18 anos agora, em março. E aí, ela foi pra lá em agosto. Aí, eu falei assim, filha, nem, né, deixa pra tirar lá. Então, quando ela chegou lá, ela foi lá no DMV, pagou $70, se eu não me engano, 74. E aí, o tio dela, que mora lá, pegou o carro e levou pra ela fez o teste lá rapidinho, pegou e passou. Depois de uma semana, foi lá e pegou a carteira. Agora, ela já tá dirigindo tranquilamente. Então, assim, aí, voltando na questão do Valet Parking, quando eu fui fazer um teste, porque lá a gente faz testes, né, pra trabalhar de manobrista, eles perguntaram pra mim, você sabe dirigir carro de marcha? Eu falei, sei. Aí eles olharam assim, não, será que sabe mesmo? Vamos fazer um teste? Eu falei, vamos. Aí a gente saiu, eu peguei o carro e fui dirigindo. Aí eu fui contratada, porque eu sabia dirigir carro de marcha. Eu não sabia. Eles não sabem dirigir carro de marcha. Mas é interessante, né, essas coisas. Ai. Pode ir? Mas outra coisa, qual que você acha que foi a sua maior dificuldade morando nos Estados Unidos? Tipo assim, teve alguma vez que você achou que você não ia... Tipo, que você tinha cansado de morar lá e decidiu voltar? Desistir. Né? Não, eu nunca desisti. O que eu tive... Quando eu voltei pro Brasil, foi uma fase, né? Eu morei lá 8 anos, fui muito feliz enquanto estava lá. Adoro, né? Quero voltar outras vezes. Acho que é um país que dá muita oportunidade para nós. Assim, as dificuldades, assim, como ser imigrante, né? É uma dificuldade. Porque, assim, se você... e aí, assim...
Raíssa, eu escolhia, por exemplo, estudar, né? Tem muito imigrante que chega lá e não vai estudar. Então, você tem que estudar, você tem que aprimorar teu inglês, você tem que se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Arrumar empregos bons, se dedicar, né? Então, assim, as dificuldades, elas são sempre para todo mundo, mas a gente tem que sempre superar, né? Porque quando a gente tem uma dificuldade e a gente esbarra ali e a gente fica com medo, aí a gente não evolui. Então, assim, eu sempre fui muito obstinada. Tudo que eu quero, eu vou atrás, né? Então, por exemplo, o meu maior sonho era fazer mestrado. Aí a gente vai deixando. Porque eu teve filho e a gente sabe que a gente precisa se dedicar. Porque o emprego não dá certo pra gente se conectar. Eu falei assim, eu quero fazer mestrado. Esse ano eu comecei a fazer mestrado. Tô quase com os cabelos, né? Mas, assim, é uma coisa que eu sempre quis. Então, sempre tá no meu propósito. Então, quando eu tenho o meu propósito, eu vou e faço, né? Por obstinação. E é isso. Mas, assim, dificuldades todo mundo passa. Você já foi para os Estados Unidos? Já. E o que você acha? Eu só fui pra passear, né, mesmo. Mas eu sempre tem uma dificuldade. Sim, mas eu achei que a minha maior dificuldade, no caso, foi a minha vergonha. Sim. Porque eu tenho muita vergonha, né? E, assim, eu faço inglês há muito tempo. Mas, mesmo assim, tipo assim, eu acho que eu falo bem. Mas quando eu cheguei lá, eu não tive coragem de falar. Tipo assim, eu ouvi os americanos falando, eles iam falar comigo. E, tipo assim, eu só fazia que sim ou que não. Tipo assim, eu entendia tudo que eles estavam falando. Mas eu tava morrendo de vergonha. Eu achava que eu ia falar errado, sei lá. Sim. E aí eu não falava nada, eu só fazia que sim ou que não com a cabeça. Teve uma vez, você falando isso, porque assim, o americano ele é muito objetivo, né? Ele não tem, não sei o quê. Não, é objetivo. Fala mesmo. Se você quer ir na casa de um americano, visitar. E você fala, posso passar aí? Não, não pode. Agora eu não posso. É desse jeito. Não tem aquele, né? Que a gente sempre, tá bom, né? Sempre tem um jeitinho. Uma vez eu tava trabalhando nesse hotel que eu falei pra vocês. E aí, o meu chefe, que ele era tailandês, tinha o filipino, que eu falei pra vocês lá no início, que era o meu gerente, e o meu chefe, que era o diretor do hotel, ele era tailandês. Ele era bem pequenininho, assim, sabe? Eu era maior que ele na época. Acho que tava o mesmo tamanho, mas eu era maior que ele. Aí ele falava as coisas pra mim, e eu falava igual você faz. Mas eu não tava entendendo nada. Aí um dia, ele ficou bravo comigo. Aí ele falou, não, fala comigo. Fala o que você tá entendendo de verdade. Aí eu comecei a querer chorar, sabe? Foi um sarro, assim. Gente, eu falo pra vocês, é só perrengue. Aí eu comecei a querer chorar. E, assim, ele tava bravo. Porque, assim, ele tava bravo porque eu falava e eu não entendia era nada. Eu fazia tudo errado, entendeu? Aí ele falava, tem que fazer tal coisa. E daí eu não fazia, né? Então, assim, aí eu aprendi que era melhor eu falar assim, can you repeat, please? Can you tell me again? Pardon me, né? Tipo assim, você pode me explicar de novo pra eu fazer? I didn't understand, né? Então, assim, porque a gente aprendia palavras diferentes, né? E, assim, às vezes ele falava alguma coisa rápido, eu não entendia mesmo, né? E eu só falava pra ele, embora, né? E eu ficava ali, mas depois eu me arrependi, que eu falei, não, realmente eu preciso me comunicar melhor. E essa questão da comunicação é importante, mesmo que a gente tenha dificuldade. Nossa, mas se for pra eu pedir pra repetir, quando a pessoa fala, ela vai ter que repetir umas 5 vezes pra eu entender, porque, meu Deus do céu. Mas isso acontecia muito comigo, né? Aí, assim, uma época, eu fui tentar trabalhar em restaurante, né? E aí, eu tinha que ir lá no restaurante, que eu acho interessante, eles fazem todo um processo para a pessoa que vai trabalhar. Então, se você quer trabalhar como garçom, garçonete, por exemplo, que seja lá o que for, num restaurante, você precisa saber tudo que está dentro do menu, né? E se tem um prato, você precisa saber todos os ingredientes que estão nesse prato, desde temperos. Por quê? Porque se a pessoa tem alergia e você não fala nada, aí, como é que faz?
né? E aí, eu também passei por vários perrengues. Teve uma vez que tinha um indiano que foi... E você sabe que as pessoas da Índia, elas não comem carne, né? Não comem carne bovina. E aí, o indiano foi nesse restaurante, e aí eu já tava trabalhando ali um tempo, e ele queria um prato que tinha prosciutto. Prosciutto é tipo um presunto defumado, assim, Sim, sim. né? E aí, eu não me liguei de falar pra ele que tinha o tal do prosciutto. E ele comeu. E quando ele comeu, depois que ele comeu, ele veio me perguntar. E aí, falei, gente, e agora? Aí, eu fui falar com a minha gerente. Eu falei assim, Robin, era o nome dela. He ordered eu não lembro qual que era o nome do prato. Era uma pasta lá que tinha prosciutto. Carbonara. He ordered carbonara. Why should I say? Because he asked me after he ate his plate. Aí ela falou assim, don't say anything. Não fale nada, né? Deixa ele embora. E aí eu fiquei com muito medo, que eu falei, gente, porque assim, quando a gente mexe na cultura de um povo, né? Você imagina, eles não podem comer, né? E eu não falei nada. Então, assim, pra mim, aquele dia, fiquei meio chateada. Porque eu falei, bom, eu não vou falar nada, mas como diz, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, deixa pra lá. E daí ele foi embora e, graças a Deus, não deu em nada. Mas aí, mais uma vez, eu aprendi, né? Porque não só na Flórida, nos Estados Unidos todo, a gente tem muito imigrante, de todo mundo, né? E aí, a gente começa a conhecer todas essas culturas, porque é muita cultura. E ali na Flórida, na época, assim, de novembro, começa agora novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é alta temporada. Então, é inverno. E o que acontece? Os europeus, asiáticos, canadenses, todos vão pra Flórida. Porque daí a Flórida tá calor ainda, né? E aí, a gente tem muita gente de todo mundo. Gente da Itália. Ou seja, você escuta o inglês de vários sotaques. É muito legal. Muito legal mesmo. E aí, quando a gente começa a ter mais segurança em relação ao nosso sotaque. Porque eu também tenho sotaque. Mas tá tudo bem, porque eu consigo me comunicar. Teacher, mas nesse restaurante que você estava trabalhando, ele tinha cardápio? Tinha o cardápio, né? Então, como que foi? Foi um processo seletivo. Fui fazer a entrevista, né? A minha chefe gostou porque eu falava inglês fluente. E para você conversar com os clientes, você precisa ter um inglês fluente. Aí eu tive que estudar esse cardápio, né? Tinha vários pratos. Era um restaurante italiano de um nível mais elevado. Então, tinha alguns pratos mais, né? Compostos ali. E aí, eu tinha que decorar tudo. E aí, eu decorei. Ela me deu lá, vamos supor, uma semana para eu estudar aquilo ali. E eu fiz uma prova escrita e oral. A gente passa por esse processo. Aqui no Brasil não precisa nada disso, né? Lá tem que passar por esse processo. Então, eu fiz uma prova escrita, porque tinha... quais são os ingredientes do carbonara. Aí eu tinha que saber qual que era o tipo do macarrão. É verdade, qual que era o molho, quais eram os ingredientes. E daí eu tive que fazer também uma avaliação de speaking com eles. Era um processo. Mas mas eu quis dizer se tinha cardápio, tipo assim, pros clientes, ou era só tinha. Mas por que ele não viu? Ele não viu. É porque, não tipo, viu. Às vezes, pra ele, prosciutto era um nome bonito. Né? Prosciutto. Mas Nem muitas sabe vezes o que quando que a é. gente vai no restaurante, tipo, pergunta assim, o garçom fala, mesmo, sei lá, a gente não perguntando. Eu fui em muitos, na verdade. Teve quando eu fui pra São Paulo esses últimos dias, o garçom lá que me falou o cardápio, nem fez tempo de eu pegar o cardápio, ele já tava falando tudo que tinha nos pratos. Mas é interessante, porque assim, aqui no Brasil, eu já mexi bastante com comida, né? A gente tinha um delivery de hambúrguer, eu e meu marido, até um tempo atrás. Agora, ele que tá mexendo com isso. E assim, eu aprendi muito em relação a processos, né? Então, é importante a gente saber o que tá dentro do cardápio. Porque se tiver, por exemplo, você tem alergia à comida? Alguma coisa? Eu posso comer um cogumelo chamado boleto. Então. Fica sem português. Então, eu tenho alergia à pimenta. Muito. Aquela pimenta calabresa, aquela vermelhinha. Se eu coloco na boca, fecha tudo.
Nossa. Não ao ponto, né, de eu passar mal. Mas começa a fechar tudo. E aí, agora, você imagina se tem algum ingrediente ali que a pessoa não sabe, é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? E eu acho interessante você estudar o cardápio para você poder Eu falar. achei bem legal. Uhum. Porque aqui nunca se ouve disso, tipo... Não. Nossa, você precisa estudar o cardápio pra você ser Uhum. garçonete. Nunca Mas ouvi. geralmente tem, né? Tipo, os ingredientes, assim, que tem na comida embaixo do nome. É. Tem os ingredientes. Exatamente. E é isso. Miss, há quanto tempo você fala inglês? Ok, vamos lá. Agora vocês vão ter que fazer A o... matemática. fazer eu falar com a minha... eu já falei que eu tenho 44? Você Então, começou vamos aos lá. 15, não começou? 44, Vamos ver. Ai, eu não lembro, gente. Não sei de cálculo de cabeça. 28. Yes? 15 to 44? 28? 29. 29? 29. Verdade. Yes. Fiz a 20. calculadora aqui. 29. Eu falo inglês há Nossa, 29. muito tempo. Meu Deus. Oh my God. Muito tempo. E eu sempre estou aprendendo, gente. Vocês já perceberam que muitas vezes vocês perguntam, a gente tá estudando ali, tem palavras que eu tô aprendendo até hoje. E é assim em português também. A gente não sabe de tudo, né? Exatamente. Então é aprendizagem contínua. Do you intend to take another course? Yes, I am always studying. I love studying. I love reading. So I am on the middle of my master degree. And when I finish my master degree, I want to go farther. I want to go to the doctorate and maybe the PhD. I don't know. But I'm always studying, always. Because I think that if I am a teacher, I always need to be refresh for you guys. Bring new things like music and everything that surrounds education. So, yes, I would like to study always, take courses. Next year, I want to take a course about going to universities. How can I help you guys to study abroad? You know, because we have the dual diploma program at La Salle, right? And it's something that it's for you guys, but I would like to learn how to help you to live in another country, to choose another any university, a major course, you know. So it's something that I want to do next year. Yes. Nossa, interessante. Esse curso é um curso assim, porque a gente trabalha com a dupla diplomação, né? Então eu penso assim que vocês precisam de apoio pedagógico, né? Então assim, como que eu vou fazer para poder ajudá-los a morar em outro país, a encontrar uma universidade que se conecte com vocês. Então, todo esse processo, a gente precisa de estudo, né? Porque quando eu estava nos Estados Unidos, o meu processo foi lá dentro, né? Como cidadã americana, porque eu me tornei cidadã americana. Então, quando você é cidadão, é mais... não falo que é mais fácil, né? Mas é diferente o processo. Né? Igual a minha filha foi para lá agora e ela também é cidadã. Então, ela conseguiu a bolsa dela 100% pela universidade, mas porque ela também é cidadã. Ela conseguiu por mérito, porque ela tinha boas notas, falava fluente, enfim. A jornada acadêmica dela foi, né, bem densa mesmo. E o propósito dela também era esse, estudar fora. Então, a gente conseguiu, né? Mas aí ela teve um plus, que era esse, né? Ser cidadã americana. E aí, para nós, né? Para brasileiros que não têm cidadania, a gente também tem portas de entrada. E aí, a gente precisa saber como que a gente faz isso. Entendeu? Miss, você acha que a tecnologia de hoje pode ajudar a aprender inglês? Muito, né? A tecnologia, ela veio para nos auxiliar nisso também. A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem duas vertentes, né? A vertente do caminho bom e do não, né? Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia a favor, né? E como? Aplicativos, que a gente tem vários aplicativos, né? De
Eu tenho aqui no meu celular, tenho o Ling, tenho o DeepL, que são de tradutores, que eu acho muito legal, até de documentos, né, que eles fazem traduções na íntegra, né. Tem o Grammarly, que eu acho bacana, que ele faz, se você coloca a palavra, ele coloca contextualizada essa palavra numa frase, da pronúncia, que eu acho interessante. Então, assim, são aplicativos que eu acho legal para quem quer aprender inglês, né, ou outro idioma. A gente tem muita coisa. Então, a tecnologia, ela vem para nos ajudar em relação a material didático também, né. Hoje em dia, vocês têm um material que é o material da Cambridge. É um material que, se a gente para pensar, a Cambridge existe há centenas de anos, né? Mas eles vêm evoluindo e a tecnologia, ela está fazendo também a Cambridge Assessment evoluir mais ainda o material, trazendo partes visuais, vídeos, a própria plataforma que vocês utilizam, né? Porque até um tempo atrás não tinha. Então, tudo isso ajuda vocês no dia a dia, né? Então, com certeza. Mas a gente tem que saber usar a tecnologia. Uma coisa que eu vejo bastante e que a gente tem que tomar cuidado em relação ao chat GPT, né? A IA. Então, assim, Artificial Intelligence, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, hoje eu tô com uma preguicinha, vou pedir pro chat. Amanhã, assim, daqui a pouco, seu cérebro, ele já não processa. Por isso que eu sou muito adepta do escrever, né? Eu adoro escrever, porque quando a gente escreve, o nosso cérebro está conectado e a gente consegue memorizar de forma diferente, né? Diferente de você digitar. Então, quando eu, por exemplo, no meu mestrado, eu faço assim, eu estudo, eu leio, né? E daí eu escrevo tudo que eu entendi. Vou escrevendo. Aí depois eu pego, coloco tudo no Word, né? Coloco ali, alinho, e aí muitas vezes eu utilizo a Artificial Intelligence para me ajudar a conectar. Aí é diferente, porque a ideia é minha, mas eu peço para me ajudar a conectar as ideias, para fazer fluido, entendeu? Mas não assim, do zero, faz isso aqui para mim. Vai fazer, mas aí você não tá usando o seu cerebelo. Eu também acho que um dos problemas, né, da inteligência artificial, que muitas vezes, além da pessoa ela pedir, tipo, faz por mim, e o chat ir lá e fazer, ela não lê e confere o que o chat escreveu. Aí, às vezes, tem coisa errada escrita, ou a pessoa, tipo assim, não sabe nem o que ela tá falando ali, tipo, ela só pega ali e confia. A pessoa começa a depender totalmente da uma dependência. E isso causa, assim, além da dependência, você começa a ficar inseguro, porque se você não tem aquilo ali, você começa a pensar, ai meu Deus, será que eu sou suficientemente bom pra fazer? Sim, né? Mas você tem que fazer do seu jeito. Igual quando eu peço pra vocês os paragraphs, né? Os essays, eu falo, gente, faz do seu jeitinho, errando, né? Que eu dou muito mais valor do que você chegar ali com um chat GPT pronto. Né? Porque pelo menos, mesmo que você tenha errado, você tentou, você tá aprendendo alguma coisa. Com certeza, muito mais, com certeza. Eu acho que depois de tudo que você já falou, de todas as histórias que você contou, né, e da sua profissão, eu acho que a gente já vai saber a resposta dessa pergunta, mas mesmo assim, do you think English helps you in your daily life? English is my life. Yes, so I love English since I was a teenager. So yeah, it helps a lot. Helps with my work with you guys as an English teacher. Helps with my studies because when we go to a master degree course, we need to read a lot of articles and books in another language. So it's something that helps me a lot. And listen to music helps me to understand better, to speak with people around the world, because I know people in the United States, so we make this connection with the global, you know, and to understand better a movie when we watch. Do you guys like to watch movies? Yes. Series? Yeah. Do you watch in English or Portuguese?
Ultimamente eu tô assistindo bastante em inglês. Que Aham. eu fui assistir no cinema e ele tava legendado em português e o áudio em In inglês. English? E daí eu comecei achei interessante, daí eu comecei... Porque, assim, além da gente já tá meio que aprendendo, né? Uma boa parte do inglês, eu gosto muito de ouvir a voz original dos atores, né? E daí ultimamente tô assistindo bastante, Uhum. na verdade. Eu acho que a qualidade do áudio também fica muito melhor, porque você tá ouvindo realmente o que o ator tá Sim. sentindo. Vocês acho assistiram muito bom. aquela série, é bem velha ela, né? Aquela Everybody Hates Chris? Todo mundo odeia Chris? Aham, eu Vocês já assisto. viram a voz dele? Não tem nada a ver com o dublador. Gente. Eu fico, tipo, A voz dele é ro, 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 ro. E daí Aham. aquela vozinha, em né? português. Eu fico, tipo, Então, assim, eu acho assim, pra mim eu não consigo mais. Pra mim tem que ser em Não inglês. faz assim, aham. Uhum. E assim, o que eu gosto mesmo pra praticar, inclusive a questão da escrita e conectar, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente coloca o áudio em inglês, mas a gente coloca o subtitle em português. E a gente não consegue fazer o switch. E aí, imagina, você tá ouvindo aqui, lendo em português, você buga, né? Então, o que eu falo? Nem que você tenha que assistir esse filme 2 vezes, mas assista ele, então, uma vez com a legenda, que seja em português, ou até dublado. Mas a segunda, coloque ele com a legenda in English. Porque daí você consegue fazer o processamento do que você tá ouvindo pro que realmente é, né? Porque quantas vezes a gente ouve uma música, até em português isso acontece. Já escutaram uma música mesmo em português e falam, gente, que não entendi o que tá falando. Aí você vai ouvir de novo. Então imagina em inglês, né? Então, assim, é um processo. E eu falo assim, o processo é esse, né? Pega uma série que vocês gostem bastante, ou alguma coisa mais short, assim, e assista 2, 3 vezes. Aí depois você só vai no inglês. Aí coloca subtitle in English. Then you watch only in English, without subtitle. Para vocês começarem a fazer esse processo, que eu acho interessante. É uma forma de aprender também muito boa. Muito. Cantar, né? Música. Aquela música que eu trouxe pra gente esses dias, Ordinary, né? Ah, sei. Então, assim, ela... Eu tenho um comentário, né? Então, assim, mas, Miss, elas estão de prova, essas duas. Miss, essa música grudou na minha cabeça de um jeito, Miss. Eu canto ela no mínimo 30 vezes por dia. Depois, mas eu quero aquela música inteira. Viciante. Mas ela não é linda? Ela é... Sim, eu no começo eu achava linda, mas Miss, agora ela O não pitch, sai né? da Agora você tá cabeça. odiando. Não, né? Mas é que Miss virou... Tipo, eu nem percebo que eu tô ouvindo ela, assim, tudo cantando. Eu começo a cantar ela do nada. Elas estão de prova. Meus eu não vou filhos, cantar. gente, Eu no enjoei dessa carro, música você enjoou, por causa dela. Os meus filhos, eles todos os dias, eles, mãe, Ordinary. Aí a gente vai de casa até na escola, ouvindo. E eles cantam alto, assim, Ai, ó. não, Eu vou sim, filmar a qualquer eu hora. lavava a louça antes de ontem, eu botei. Nossa, mas é muito bom. Ela é uma música bonita, né? Bonita, Eu- é tudo bom. Eu já tinha ouvido ela antes de você passar lá, né? Só que, nossa, eu não tinha ideia da Então, você não letra e tudo mais. entende. E tem muita música, assim, gente. Tem aquela música do... esqueci o nome dele, não sei se é Green Day, que é When September Ends, que é uma música muito bonita, assim, sabe? É uma música um pouco triste, porque ele perde o pai dele e tudo mais. Mas é uma música, assim, que eu falo, assim, quando a gente sabe da história da música, a gente começa a se conectar mais. Então, por exemplo, vocês ouviam Ordinary, porque ela é uma música que tá, né, em trend. Mas quando eu levei pra sala de aula, a gente entendeu. Aí, aí ela não para mais de ouvir. Sim, eu acho que também é por causa da letra mais que eu não paro de ouvir ela. A letra é muito bonita, realmente. Sim, muito bonita. E assim, tem muita coisa assim pra gente aprender, né? E eu acho assim, que pra aprender vocês têm que ir evoluir, né? Porque vocês já estão na aprendizagem, né? Pra evoluir tem que fazer o que vocês gostam. Eu adoro ler. Então, tudo que eu compro, se puder ser em English, pra mim é melhor. Eu tô com um livro lá em casa que eu tô doida pra ler, que se chama Bilingual Brain, né? O cérebro bilíngue. E ele é em inglês, né? Então, assim, são coisas que eu adoro ler porque eu quero conhecer como que vocês aprendem, como que eu posso fazer para ajudar, né? Porque cada um de vocês tem uma forma de aprender. E a gente tem 25 alunos em sala de aula. Como que eu vou fazer?
né? Então, a gente tem que trazer um dia uma coisa, outro dia outra coisa, assim vai. Tem dia que você fala, ai, que aula chata, não aguento mais estudar gramática, né? Mas a gramática, ela é importante, senão a gente não consegue fazer as conexões, tá? Eu sou super adepta da gramática, pode falar o que for, que eu gosto de gramática. E é isso. And finally, what message would you like to leave for our viewers? Well, message I would like to tell you, everybody, to go and don't be afraid. Do whatever you need, focus, and try to learn things. I think when we learn new things, we get better as a human being. So that's it, I think. And I'm very happy to be here with you guys and to have this moment and try to speak English a little bit, because this is the goal of our project, right? We started this project at the beginning of the year in February, and then we are working on this project. And today we finished. You guys are the last one to do the podcast. And I am very happy for that. Thank you a lot. Realmente, esse projeto, ele é muito interessante, na verdade. Além da gente estar trabalhando o ano inteiro, né? A gente aprende muita coisa com esse projeto. Uhum. Eu fiquei com medo no começo do ano, quando a Miss falou, a gente vai fazer um podcast, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente vai gravar um podcast? Quem que a gente vai chamar? Tipo, nossa, E, assim, pareceu uma coisa medo, tão né? distante. E assim, ó, tudo que é novidade dá medinho, a gente fica ansioso, né? Mas, olha só como é que vocês evoluíram, né? A gente evoluiu em vários aspectos, tanto no aspecto de comunicação, a sensibilidade de vocês. Fiquei muito feliz por vocês terem me escolhido, né? Não vou mentir, fiquei super feliz. Não foi algo que eu pensei que fosse acontecer, e nem previa. Eu pensei, vamos convidar um monte de gente, né? Mas, enfim, fiquei feliz porque é uma maneira da gente também se comunicar, né? Então, eu tô bem feliz com o projeto. É um projeto que a gente iniciou esse ano e que tem muito, muito para evoluir. Ano que vem a gente vai fazer muito melhor e vocês são os que estão dando ali o start, né? Então, tô bem feliz. Parabéns. Congratulations. So, thank you, Miss. You're welcome. Thank you. You're welcome. Então, Miss, eu queria saber se você gostou de participar. Como que foi pra gente gravar esse podcast? Você gostou? Sentiu à vontade? Tô curioso. Eu me senti muito à vontade. Eu gosto muito disso, né? De conversar com vocês. A gente tem uma relação, acho que bem tranquila também, né? Então, assim, é interessante saber também como que vocês fazem, né, todo o processo. Então, sim, tô muito feliz com o desempenho que vocês estão colocando tudo, né? Vocês estão tão empenhados. No início eu fiquei pensando, falei assim, será que vai dar certo? Mas assim, muito certo tá dando, né? Tá dando tão certo que quando não dá certo, a gente faz dar certo. A gente faz. Né, Val? E é isso aí. Não, eu fiquei feliz também, né? Porque, como a Raíssa falou, eu achei também que era uma visão, era um desejo, uma coisa que a gente podia fazer muito distante. Porque quando você falou, a gente vai fazer um podcast, eu fiquei, gente, Tá doida? podcast? Are you crazy? Porque eu fiquei, não, gente, eu nunca fiz isso, a gente nunca fez, como é que planeja, quem que a gente vai chamar? Mas no final deu tudo certo e eu fiquei muito feliz também, né? Eu também. Eu fiquei morrendo de medo no começo, que aqui na La Salle é muito diferente da Piaget. Porque os trabalhos da Piaget não tem... É bem frouxo, assim, comparado com a La Salle. Então, eu nunca gosto de trabalhar tinha com processo. feito alguma coisa desse nível. Que legal. Gente, gravar um podcast, né? Mas foi uma experiência muito legal, formar. Aí eu também fiquei feliz mesmo quando você falou que você gostou, você não tinha esperado alguém te chamar. Eu fiquei feliz. E assim, porque eu sempre achei, eles vão convidar outras pessoas. Então, assim, e eu acho interessante isso, porque a gente consegue também falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo durante o ano, né? Que, assim, aprender inglês não fica só em sala de aula, né? Fica em muitas coisas. E hoje, assim, a gente falou
a gente falou inglês, a gente falou português, outro grupo veio aqui hoje falar com a Sofia, que vocês encontraram, também falaram um pouco, ficaram às vezes um pouco inseguro, mas depois, conforme a gente vai conversando, vai ficando natural, e é isso, né, essa conversa. É uma conversa, né? Exatamente. E assim, você falou da questão do projeto, né? Eu gosto muito de fazer projetos que tenham um início, um meio e um fim, porque eu acho que faz mais sentido. E quando eu trouxe a proposta, foi exatamente isso, do início a gente trabalhar de forma mais sistemática, né? Lembra que vocês foram buscar o que era podcast, trouxeram as ideias, a gente, né, fez divisão de grupos, enfim, apresentaram em inglês, e então tudo isso já vai sendo trabalhado a comunicação. Aí depois a gente fez os scripts, depois a gente falou sobre quem que vocês convidariam, deixei vocês super livres para isso. Obviamente, eu fui ali com um olhar, né? Isso aqui, vamos mudar um pouquinho, me mandem o script para eu ver como é que tá. Muitos dos scripts eu falei, vamos mudar um pouquinho aqui, fazer tal. Então, assim, vocês também aceitaram muito bem, e eu fico feliz por isso, porque desde o início, vocês aceitaram, né? E eu acho assim, não adianta o professor querer fazer um projeto e vocês não quererem. Então, eu fico feliz por isso, porque todos vocês, não teve um que falou, que não quero, né? Óbvio que teve gente que não conseguiu estar aqui, porque viajou, né? Teve que fazer um torneio, que a gente sabe que é natural, mas tudo bem, de qualquer forma vai participar, né? Vai fazer a edição, que agora vocês vão ter que colocar mão na massa também, né? De novo. Tem que fazer toda a edição dos cortes, exatamente. Então, só acaba quando esse vídeo estiver lá no YouTube, né? Do Colégio La Salle, do Lucas de Rio Verde. Então, assistam. E eu quero, desde já, agradecer toda a equipe aqui da Oliveira Contabilidade. O pessoal muito carinhoso, queridos. Sempre, né? Tratando a gente com muito respeito, carinho. Um lugar novinho que a gente está estreando. Então, esse lugar aqui, eles fizeram e a gente que está estreando. Então, fico mais feliz por isso mesmo. Muito obrigada. So everyone, that was our podcast from the Bilingual Program at La Salle. A gente espera que vocês tenham gostado, né, dessa conversa que a gente teve com a Miss, né, sobre a língua inglesa, que é uma língua tão apreciada e falada no mundo inteiro, né? E a gente espera que vocês tenham se interessado mais por ela, depois de ter visto toda a trajetória da Miss, como que foi suas dificuldades, como que ela passou por tudo isso. E sobrevivi. E sobreviveu. E a gente espera que vocês tenham gostado, né, do nosso programa, do nosso podcast, do nosso trabalho. E é isso mesmo, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, por você ter nos dado esse seu tempo, né, pra conversar um pouquinho. E é isso. Muito obrigada. Bye, everyone. Bye. É isso. Show de bola, galera.